Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu aqui de novo, Adriana, da Ferreira WA. Nesse nosso vídeo aqui, o intuito é esclarecer a dúvida de um colega que me passou um e-mail me perguntando o que é lucro presumido e como é calculado este imposto. Eu achei melhor gravar essa mini vídeo aqui e publicar aí para todos vocês, porque pode ser que tenham pessoas, né, iniciantes na área, estão começando a estudar agora essa nossa área contábil, fiscal aí já aproveita e esclarece aí a dúvida dessas pessoas também. Então vamos lá, o que é o lucro presumido? Antes de adentrar no assunto, eu gostaria de deixar claro aqui que existe no nosso país 4 formas de apuração dos nossos tributos. Então tem a tributação das empresas do Simples Nacional, tem a tributação pelo lucro presumido, pelo lucro real e pelo lucro arbitrado. Então, o Simples Nacional, só rapidamente aqui, o Simples Nacional, as empresas recolhem lá vários impostos em uma guia única, né? E aí envolve várias situações, que não é o caso aqui, não vou entrar em detalhe. O lucro presumido é o meu tema, vou abordá-lo daqui a pouquinho. Temos também aí a parte do lucro real, que na realidade são para as grandes empresas, né? Normalmente são para as grandes empresas. Não quer dizer que outras pequenas, menores, não possam optar em tributar pelo lucro real. Pode sim. Existe aí algumas situações, né? Então que podem optar pelo lucro real, se for mais vantajoso do que o lucro presumido, né? E tem o lucro arbitrado, este é utilizado mais pelo fisco, a fiscalização que utiliza essa forma. Então não vou entrar em detalhes, que não é o caso aqui. Voltando ao nosso tema do lucro presumido, então o lucro presumido subentende que o governo, ele determinou uma tabelinha lá com umas faixas, uns percentuais para determinados tipos de atividades, né? E essa tabelinha com esses percentuais, depois eu até publico em outra ocasião aqui para vocês, esse percentual presume-se que aquela determinada mercadoria, ao ser vendida, ela alcançaria ali um lucro. Eu vou dar um exemplo aqui prático em relação a um item, a uma atividade. Eu vou falar apenas aqui especificamente do comércio. Lembrando que existe a tabelinha lá, depois precisa ver. Então existe um percentual para a atividade comercial, para a industrial lá, né? Para os prestadores de serviços, para os de transportes. Então existe lá essa tabelinha, depois vocês jogam aí no Google, pesquisa lá, tabela do lucro presumido, vocês vão ver, tá bonitinho lá. Mas vamos focar no item só para não complicar, para ficar fácil de entender. Então, na atividade comercial, por exemplo, foi estipulado lá um lucro presumido de 8%. Então, o governo estipulou, olha, na venda dessas mercadorias aí presume-se que o seu lucro seria de 8%. Então, ok, como agora é feito esse cálculo? Então, por exemplo, você vai pegar o seu faturamento, vai aplicar esta alíquota, esse percentual de 8%, eu nem vou falar alíquota, porque senão vai complicar mais na frente um pouquinho. Então, você vai aplicar este percentual de 8% e ali você vai achar o seu lucro. Em cima desse lucro, né, desta multiplicação, você vai aplicar a alíquota de 15%, que é a alíquota do imposto de renda, né? Você aplicou a alíquota ali sobre a alíquota de 15%, você vai achar o valor ali do imposto, do imposto de renda aí no lucro presumido. Ainda, o governo determinou o seguinte, para complicar só um pouquinho aí. O governo estipulou assim, beleza, fez a apuração, achou o imposto de renda aí, ok. Agora você, além deste valor do imposto de renda, você vai pagar também um adicional a mais de imposto de renda. O que é esse adicional? Nada mais é do que a diferença de um cálculo que eu vou te explicar. Você vai pegar novamente o valor daquele faturamento, vai aplicar os 8%, você achou a mesma base ali que você tinha encontrado para aplicar sobre o imposto de renda. Você vai pegar aquele valor, né, aquela base, vai diminuir 60 mil reais no trimestre. Por quê? O que é esses 60 mil reais no trimestre? É que assim, para a tributação do lucro presumido, o governo determinou lá também que assim, a cada mês a empresa tem direito de deduzir 20 mil reais do seu faturamento.
né, lá da base. A cada mês deduz-se 20 mil reais. Então, quando eu estou falando dos 60 mil, é porque na realidade o lucro presumido ele é recolhido trimestralmente, né? Então, soma-se as receitas de 3 meses e ali é que vai fazer esta apuração, que eu expliquei anteriormente, né? Somatório de tudo, aplica 8%, encontrou aquela base do lucro, aplica-se os 15%, beleza, você encontrou o imposto. Aí agora, voltando aí no adicional deste imposto. Então, o adicional, você vai pegar esse mesmo faturamento dos 3 meses, você vai aplicar aí os 8%, né? E você vai achar aí esse valor, quanto deu esta base. Desta base, você vai pegar e vai diminuir 60 mil reais. Da diferença que sobrou, né? Desta base menos os 60 mil, você aplica 10%. Aí você vai estar encontrando aí novamente o mais 10% de imposto de renda. Soma-se os dois, é o valor do imposto de renda a ser recolhido aí pela empresa. Falamos aqui da parte de imposto de renda, tá? Não estou falando ainda do outro tributo que é a CSL. Vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas não esqueçam, eu prefiro explicar desta forma para vocês, nesse primeiro momento, sem passar os exemplos, porque eu acho assim, eu poderia até publicar aqui slides, como fazer os cálculos, tudo, mas no meu método de estudo e o que eu aconselho a vocês é assim, conforme você for ouvindo essas videoaulas, pegue um caderno, né, uma caneta e um papel e vai anotando o que eu estou falando. No momento que você está passando para o papel o que eu estou falando aqui para você, você já vai gravando uma boa parte do que eu falei. Então, passe tudo, anota tudo sem tentar entender no primeiro momento. Vai passando o que eu estou falando. Volta, assista novamente o vídeo. Aí você já vai começar entendendo, tá? Por isso que eu prefiro assim, sem dar exemplos nesse primeiro momento, como que faz, tal. Então, faça isso. Agora, e o cálculo da contribuição social do lucro presumido? É praticamente a mesma coisa. Então, somou-se o faturamento dos 3 meses, né? Vai te dar um determinado valor. Só que, para a CSL, os percentuais são outros. Então, também existe lá a tabelinha, né? Para cada ramo de atividade. Eu vou focar aqui também como exemplo no item do comércio. Então, para a CSL também no comércio. Só que para o comércio, a base do lucro que o governo estipulou é 12%. Você viu que no imposto de renda eu falei que a base do lucro era 8%. Agora aqui é 12%. Então, mesma coisa, pegou o faturamento dos 3 meses, aplicou lá os 12%, achou um valor. Daquele valor você aplica 9%, que é a alíquota da CSL. Tá? Então a CSL não tem nada daquilo de deduzir lá, apurar de novo adicional, ou diminuir 20 mil, ou não sei o que por mês, não existe, tá? Aquilo é para o imposto de renda. Então, é isso. E este imposto, ele é recolhido, né? Então, vai ser recolhido sempre no último dia do mês seguinte ao do trimestre apurado. Então, no decorrer do ano, apura-se aí 4 trimestres, né, de imposto de renda aí do lucro presumido, imposto de renda e CSLL, né? E depois, em uma outra ocasiões, eu passo para vocês aí os cálculos, não tem problema, mas nesse primeiro momento, faça isso que eu estou te falando, você vai ver que vai ficar fácil para você entender. E também, vamos aproveitar aqui e já incluir as empresas do lucro presumido, elas recolhem também o PIS e COFINS, né? Já não pode esquecer deles. Então, o PIS e COFINS, no lucro presumido, a tributação é 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. É a COFINS e não o COFINS, tá? Então, para a COFINS, 3%, né? Só que é lógico que o PIS e o COFINS, ele é recolhido mensalmente, né? De acordo com o faturamento. O imposto de renda e a CSL é que você vai recolher aí por trimestre. Tá bom? Espero ter ajudado aí vocês. Continue mandando suas dúvidas aí que eu vou aqui publicando, vou passando aí para vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos.